Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou o Danilo, estou super empolgado de ter você aqui conosco nessa jornada. Esse espaço foi pensado para dar voz a histórias inspiradoras. Hoje nós temos uma convidada muito especial, mãe, mulher e empreendedora. Ela vai contar um pouquinho dessa trajetória para nós. Estou aqui com a Miliane, amiga minha, pessoal, já há quase 20 anos. Estou acompanhando muito da história dela, né? Já acompanho bastante, estou vendo a evolução inspiradora, uma história inspiradora. Miliane, quero que você conte um pouquinho para nós, um pouco dessa história, como você vem, né? Pelo menos desde quando eu te conheço, né? Já há quase 20 anos. Conta um pouquinho da sua evolução para nós, e também um pouquinho da sua vida particular, né? Mãe, empreendedora, tudo mais. Nossa, tem tempo aí, né? Quem tem que ter tempo, porque tem muita coisa para contar. Você que sabe, né? Você acompanhou a minha história, a minha vida, as dificuldades da minha família, não só em termos financeiros, mas em termos de mentalidade, né? Crenças limitantes. Então, eu cresci com muitas barreiras, com muitas coisas ali que me sabotaram por muitos anos. Eu sempre sonhei em crescer profissionalmente, mas eu sempre tive muitas coisas que me bloquearam, que provavelmente foram crenças que eu trouxe da minha família, é, padrões de, né, repetição. Então, existem muitas coisas que por um lado são ruins, né? Você presenciou muitas Sim. coisas, mas por outro me trouxe o meu despertar. Porque quando eu falo, né, de repetição de padrões, a minha família, a gente pode falar que talvez eu nunca tive isso, uma família. Eu nunca tive uma referência de pai, mãe, enfim, aquela família que tradicional brasileira, vamos dizer assim, sempre foi tudo muito conturbado, muito difícil. E conforme eu fui crescendo, fui entendendo que para eu crescer, para eu evoluir como pessoa, como profissional, eu precisava me autoconhecer e encerrar todas essas barreiras. E eu costumo falar assim que para algumas pessoas a pandemia foi muito ruim. E claro que foi, né? Porque a gente perdeu pessoas que a gente amava. Eu perdi alguns familiares. Mas foi no momento da pandemia que aconteceu a transformação na minha vida. É isso que eu ia te perguntar agora. Em que momento você acha que você deu esse start de falar, chegou a hora de eu me desvencilhar disso? Não que seja uma coisa ruim, mas vem padrões de família que a gente já conhece, já passei por isso também, sei como é que é. Então, em que momento você falou, não, agora é a hora de eu cortar ali o cordão umbilical da família e seguir minha vida? Na pandemia, eu assim, tenho uma família extremamente religiosa. Mas na pandemia eu conheci a espiritualidade. Que por mais que pareça ser a mesma coisa, não é. Né? A gente, quando fala de religião, a gente fala de regras, e quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de conexão, a gente fala de se conectar com Deus, com um ser maior, com o universo, com a natureza. E isso é muito mais amplo, é muito libertador. O pessoal fala muito de energia hoje, né? Eu acredito Sim, muito nisso também. com certeza, eu também acredito muito, gosto muito de física quântica, astrologia, numerologia, são coisas que influenciaram muito também nesse meu autoconhecimento. Então, essa parte, né, esse autoconhecimento começou aí na época da pandemia, que eu sempre gostei muito de músicas gospel, e eu achei que eu tinha que ser evangélica, vindo de uma família Super católica, eu sei bem. super católica. Aliás, eu comecei muito a ir para a igreja através da sua família, né? Conheci É. realmente chegar perto de Deus, me conectar com Deus muito através da sua família. Ah, isso é muito legal. Eu sempre tive assim, minha avó sempre disse que a herança que ela iria me deixar é a fé. E hoje, essa semana ainda, eu, né, fui na igreja com ela e eu fiquei muito emocionada de ter ali a minha filha, a minha avó e eu mostrando, né, aquilo que minha avó tá deixando pra gente. Por causa do dinheiro causa coisas ruins, Sim. né? Tudo por causa do dinheiro não é tudo. Poxa, pô, peraí, dinheiro é tudo sim, entendeu? Só não é Não, tudo, mas sem ele tem a que gente não vive, né? Tem que entender. saber cada um, a posição de cada um, o lugar de cada um. E E dinheiro é aí importante, não tem jeito. claro, e aí você acaba fazendo o quê? Afastando, né? Eu falo assim, isso vem muito cultural na minha família, porque minha avó vendeu uma casa e ela falou: esse dinheiro foi uma desgraça na minha vida, porque eu tive muito problema por Achou causa que ia desse dinheiro. resolver, trouxe mais problemas. Não, mas na verdade, qual que é a minha percepção? É falta de inteligência emocional, autoconhecimento. Direcionamento, Colocou o dinheiro como se fosse o problema. O problema não foi o dinheiro, o problema foi uma solução. sim. Ele poderia resolver muitas coisas para ela, mas não resolveu, porque existem muitas crenças, enfim, muitas limitações. Então, nesse momento, eu comecei.
E aí, depois disso, do guia emocional, eu fiz coach, no qual me ajudou muito eu entender muitas coisas, como a autorresponsabilidade que você tem sobre a sua vida, Sim, importante. que era uma outra crença que vinha vindo na minha família também. Nessa sua família, eu vejo muita gente, né, não tem a autorresponsabilidade, né, assumir ali a Não, culpa, sempre joga nos outros, né, no dinheiro, nas outras pessoas, nas crenças, em alguma coisa. Nunca assume de verdade não. que tem de problema, né. Nessa época, eu ia voltar para Portugal. E a coach falou pra mim assim: você precisa se posicionar na sua vida. Você vai voltar, aí lá. Não, eu nunca gostei de lá, porque eu passei muita coisa lá. Uhum. Você vai voltar, e aí você vai. Não vai dar certo, e aí você vai fazer o quê? Vai culpar terceiros. E eu tô citando muito a minha família porque é muito da minha família isso, Sim, entendeu? Então, tipo, ai, não fiz tal coisa, mas por causa de fulano. Claro, você não fez porque você não quis. Você não fez porque você não quis. é autorresponsabilidade. E aí eu li um livro, né, falando sobre autorresponsabilidade, e assim, foi fantástico, abriu assim a minha mente. E aí depois disso eu comecei a ler, comecei a meditar. Meditação é algo que assim, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, mas que transforma Você entrou tudo. de cabeça, né, na busca por informações, por estudos, por, né, se conhecer realmente. Sim. Muito legal isso. E conta um pouquinho, você falou muito da sua família, né, da pessoal muito católico, e você, hoje eu gosto de astrologia, numerologia. Eu acredito, imagino como o pessoal tá, né, totalmente contra, como que é isso? Conta um pouquinho para nós. Olha, muito Sua engraçado, que avó, assim, principalmente. vó, você não vai assistir isso. Ela não vai assistir isso. Mas ela já sabe, porque esses dias eu perguntei pra minha tia assim: "Que horas você nasceu?" E aí aí a minha tia foi perguntar pra ela. Aí Aham. quando a minha tia foi perguntar pra ela, ela falou assim, Por quê? não, ela falou: "Foi a Miliane que perguntou, Já né?" sabe. Porque a gente, tipo assim, não fala exatamente tudo que eu gosto, né, enfim. Por exemplo, tarô, que era tipo que era, cara, tipo assim, um preconceito gigante da minha parte, Uhum. né. Você vê aquele negócio, ai, que horror, é magia negra, é não sei o quê. Não, não é, cara, é uma ferramenta muito legal de autoconhecimento também, que me ajuda muito. Então assim, algumas pessoas da família já sabem que eu gosto e tudo mais, me zoam, né, demais por Sim. conta, das músicas, né. "Ah, eu sou rica, muito rica", isso aí é o meu todo mundo que vê o vídeo da mulherzinha lá, tá-tá-tá, lembra de mim. Eh, mas eu acho que, assim, eles levam mais na brincadeira. A minha avó não sabe, assim, tão profundo tudo que eu acredito, tal. Ela sabe que eu tenho uma fé muito grande e acho que isso não uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe. Então eu acho que é muito importante, acho que se as pessoas se apegassem naquilo que elas acreditam, né, ao invés de focar no que a igreja está dizendo, eu acho que seria melhor para todo mundo. Sim. Porque nessa época que eu achei que eu queria ser evangélica, não pode beber, né. E eu gosto de beber, eu gosto de beber. Hoje não mais tanto como antes, mas eu gostava muito. E aí eu parei pra pensar, falei: "Cara, eu tô me transformando numa pessoa que eu não sou. Eu não sou essa pessoa, eu sou brincalhona, eu sou, Já se sabe, eu sou tal", e eu estava ficando, assim, transformar numa pessoa que as introvertida. pessoas querem ver, né, não que você quer ser. Exatamente. E aí eu Um defeito de peguei muita gente. e me libertei disso e agora eu busco é isso, a espiritualidade, o que eu senti no meu coração. Faço, né, uma pós-graduação em neuromarketing. Então a gente fala muito sobre neurociência para Sim, chegar até o marketing. Então, tudo tá aqui, né. "Ai, foi minha fé". Sim, claro, a sim, gente tem que acreditar, mas porque você acreditou, sim, sim, entendeu? sim. Porque você acreditou, você conseguiu, você se curou. Então, se eu colocar na minha cabeça que essa planta aqui, eu vou arrancar um pedaço, vou comer e ela vai me curar, não porque ela cura, mas porque eu Você acreditei. acredita, aí envolve a fé e tudo mais, né, então Exatamente, eu acho aí assim. sai daqui, né, sai da cabeça, de você acreditar. Se você não acreditar, né, não adianta, nada adianta. Exatamente. Conta um pouquinho, você falou um pouquinho, citou aí Portugal, conta um pouquinho dessa passagem na sua vida que você foi Ai, pra posso ir embora, Portugal. gente? Posso ir Não, calma, embora? fica aqui. Posso ir Dá uma embora? resumida, eu lembro também, eu participei muito de perto da ida de vocês a Portugal, lembro de algumas coisas que tinha gente indo por motivos que eu sabia que não ia dar certo, mas enfim, conta um pouquinho da sua parte. É, Às vezes a gente foge de um problema
nosso, achando que um país ou um lugar Não vai vai. mudar a pessoa, vai mudar, vai resolver o problema, e o problema tá na pessoa, não tá no país ou no lugar. Mas enfim, deixa para um outro momento isso. Mas é uma coisa, você falou uma coisa que é muito importante, que é isso que a gente tá falando, sobre autorresponsabilidade, Sim, sim. né? Não adianta se eu quero, sei lá, parar de fazer alguma coisa e fugir desse problema. Eu tenho que primeiro resolver ele aqui. O ambiente influencia? Muito, 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 muito. demais. Tal da ambiência, Mas, né? mas a gente também tem que estar resolvido aqui. Sim. E a minha experiência em Portugal, se você quer ir para Portugal para morar lá, não ouve o que eu vou falar. Agora, se você quer ir, você chama minha mãe pra... Porque pra mim foi tipo assim, cara, foi traumático. É. É, porque se você é rico, beleza, vai. Mas se você não é, igual a gente vai pra lá pra trabalhar, eu acho uma puta de uma ilusão, sabe? É você lavar banheiro pra poder postar na rede social que tá ostentando lá. Tá em outro país. Cara, para, Tô com não. meu irmão lá, mais velho, meus pais estão lá nesse momento e eu sei bem como é que é. O pessoal vende muito essa história, vai pra fora porque tu foi pra Europa, mas não é bem assim. O buraco é Nossa, mais eu embaixo. perdi amigas. Ah, agora você Sim. tá na Europa. Eu falei, É, amiga, você sabe o que eu tô passando? é. Sabe qual que foi meu primeiro emprego? Primeiro, porque eu sempre fui, né, toda metida a Uhum. modelo, sonho, sempre tive esse sonho de ser famosa, né? Cheguei lá, né, achando que eu ia arrasar, que eu ia brilhar nas passarelas. Eu fui arrumar um serviço num clube de futebol, que eu tinha que entrar às 6 horas da manhã, atendia uns velhos super mal educados, Eu imagino. sabe? Quando a primeira Ainda vem vez. brasileira, tem aquele preconceito, né? Não, é assim, Né? o que eu mais ouvia era assim: eu falava, eu chegava no Mais balcão, mulher. falava bom dia, bom dia. Porque ele não podia falar bom dia, porque bom dia é nosso, né? É bom dia. Aí eu. Ai, beleza. Aí depois eu ouvia, você falava alguma coisa, aí eles falavam logo assim: é brasileira? As Olha brasileiras são só. quentes na cama. Olha só. Tipo assim, Danilo, eu passei por muitas coisas, Eu muitas imagino. coisas. E a primeira coisa que eu cheguei lá, eu falei: eu jamais vou mudar o meu sotaque. Sim. Foi a coisa que mais mudou rápido. Eu acho que em menos de um mês e pouco, meu sotaque já não era o mesmo. E aí a minha sorte é que eles têm um estereótipo de mulher brasileira, que é uma mulher com uma pele mais negra, corpão, e eu não era assim. Eu era mais magrinha, branca, né? E na época eu tinha o cabelo loiro, então eles achavam que eu era de outros países, que foi o que me aliviou. Mas assim, eles têm no jornal, né, uma exposição de mulheres com Sim. telefone. Então eu tava atendendo um senhor no café e ele perguntava assim: quanto que você quer pra ficar assim pra mim? Meu Deus. Outra situação, eu tava trabalhando nesse clube e à noite, no verão, eles faziam os bailaricos Uhum. das pessoas. Enfim, é até gostoso, assim, o ambiente familiar e Sim. tudo mais. E eu estava ajudando um casal de senhores na máquina de tabaco, né, de cigarro. E veio um abençoado de um romeno, passou, mas ele me deu um tapa na minha bunda, Meu pai. que eu fiquei tipo assim, cara, e assim, a mulher que já sofreu qualquer tipo de assédio, ela sabe que, que, que é humilhante, entendeu? Eu não tive atitude naquele momento, eu só queria desaparecer, sabe? Eu me senti suja, eu me senti humilhada, eu me senti um E lixo, a eu me culpa senti. não é sua, né? Não, não é, entendeu? E aí eu tinha os meus patrões atrás do balcão, porque era um dia de muito movimento. Pergunta se Não fizeram alguém nada. fez alguma Não. coisa. Sabe? Depois meu ex-padrasto, que conheci porque a gente morava numa vila, então era bem pequena, foi tirar satisfação com o cara e tudo mais. Mas, então assim, eu trabalhei pra caramba, sabe? Eu acho que é o único ponto que fala assim, ah, você não aproveitou nada. Aproveitei no verão as praias, Uhum. mas assim, eu sempre estava muito cansada, porque a gente trabalha 12, 14 horas, porque aqui o pessoal trabalha 8 horas e acha que tá fazendo Que a muito. escala, como é que é? 6 por 1, 7 por 1? Não, e assim, feriado, domingo, não tem dia, tá? E aí, balada, que era o que eu fazia. Entendeu? Então, tipo assim, cara, lá já eu já começaram um despertar, por quê? Eu sabia que se eu continuasse morando lá, minha vida ia ser essa. Sim, não ia sair disso, né? Não, por Você tá quê? lutando pra sobreviver, né? O que eu arrumava de trabalho lá? Balada, né? Porque você é mulher, bonita e tal, então. Só que isso aqui tem uma vida útil. Na hora que eu Sim. começasse a ficar velha, já não ia dar certo. E aí era uma vida que me expunha a muitas coisas. Tipo assim, igual eu falei, eu gostava de beber, né? Eu gosto de beber e tal. Só que eu trabalhava todos os dias. E lá a gente trabalha bebendo. Uhum. Na época eu fumava. Então, tipo assim, eu fumava um maço no horário de trabalho. Nossa. Então, cara, não era isso que eu queria. Eu sempre sonhei em estudar. O sonho da minha vida era fazer uma faculdade. Uhum. E lá, como que eu ia fazer uma faculdade? E- Porque lá a faculdade é. Geralmente, tipo assim, tem que é período integral, aí tem dia que você vai de manhã, tem dia que você vai à noite. Não é aqui que a gente tem uma facilidade de trabalhar e estudar, Sim. entendeu? Então, como que eu ia estudar?
que isso era o sonho da minha vida, que depois eu consegui realizar. Mas muito, muito complicado, porque a gente que tem vem numa família que não tem uma condição financeira, que foi justamente para isso que minha mãe se aventurou em ir para lá, como que ela me ajudava? Como ela me Tem como, sustentava? né? Só tem muito essa ilusão, né? De ir pra fora, acho que é fácil e é bem diferente, bem difícil. Sem contar o acolhimento, né? O brasileiro, ele é diferente. O brasileiro, ele tem o seu lado ruim, mas ele tem o seu lado bom também, né? É outra coisa, muito mais acolhedores, Sim. muito É, uma mais. passagem difícil, né? Mas serve como experiência também, né? Sim, claro, com Legal. certeza. Milene, eu quero que você me conte agora um pouquinho da sua trajetória de empreendedorismo, né? De CLT, quando que você virou empreendedora, decidiu também falar, não, não quero mais, agora eu vou trabalhar para mim mesmo. Eu trabalhei para uma franquia quando eu morei em Passos, que eu fiz a minha faculdade lá. Só você voltou de Portugal para Ribeirão, Não, fui para foi Passos. direto para Passos, Fui para né? Passos. Fui para Passos e eu tinha o sonho de fazer faculdade, né? Uhum. E por isso que eu falo assim, a amizade, o ambiente, as pessoas que você tem em volta, elas são extremamente importantes e influentes em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Falando do meu sonho de fazer faculdade, como que eu ia estudar, voltando à questão financeira, como eu ia estudar sem ter uma família que conseguisse me ajudar, pagar uma faculdade? Sim. Então eu tinha que estudar uma faculdade pública. Como? Aí lá vinha outra, né, outra limitação. Como que eu ia fazer, sendo que eu tinha saído da escola há muitos anos e não sabia mais nada? E aí, na época que eu voltei, eu fui pra Passos, aí eu fiz umas amizades. E eram amizades assim, balada, tararã, não tinha nenhum pensamento construtivo, não tinha nada. Aí, um menino que era amigo de um amigo que saía com a gente, terminou com a namorada e começou a sair com a gente. Só que assim, pensa numa pessoa que não tinha nada a ver com o pessoal que tava ali. Uhum. Nada a ver. Se você tava pra conversar com ele tinha uns assuntos completamente diferentes. E aí ele me perguntou uma vez: Nossa, Miri, mas você não quer fazer faculdade? Eu falei: É o meu sonho. É o meu sonho fazer faculdade, mas. Cara, eu não consigo, minha família não tem como me ajudar, né? E eu, tipo assim, mas você trabalha? Cara, eu trabalho, mas eu ajudo em casa, Sim. entendeu? Eu conto às vezes que eu trabalhei, o dinheiro ficou só pra mim, entendeu? Não sempre foi assim. É, aliás, eu acho que desde que eu trabalhei sempre foi assim, sempre ajudei, né? Sim. É, e aí ele falou, passou um ano que eu tava em Passos, a faculdade de lá estadualizou. E a primeira coisa que ele fez foi chegar pra mim e falar, Miri, estadualizou. E aí? Presta o vestibular? Falei pra ele, cara, impossível. Tipo, você acha que Não eu vou passar, né? não, estadual, olha pra mim, eu já não tava na escola mais, já tinha, sei lá, uns 9 anos. Aí ele falou pra mim assim: eu vou te ajudar. Você quer? Eu falei, eu quero. Só que eu fiquei enrolando ele, sabe? Eu falei, não. E ele muito insistente, sabe? Procrastinando, né? Eu procrastinando e ele insistindo. E aí, já fez sua inscrição? Não sei o quê. Tipo assim, nos 45 do segundo tempo, fiz. Eu tive mais ou menos um mês pra eu estudar. Eu queria um milagre, né? Porque pouquíssimo tempo pra estudar. Passar numa pública em um mês. Aí ele falou assim pra mim: eu vou te ajudar. E eu trabalhava assim, Daniel. Eu entrava das 8 ao meio-dia. Isso eu andava de ônibus, tá? Então, imagina o tanto de tempo que eu perdi de ônibus. Sim. Aí eu entrava depois das 5 às 9. Eu trabalhava na Wizard como recepcionista. E aí, aos sábados, eu saía 4 horas da tarde. Todos os sábados, esse amigo meu ia me buscar na minha casa, ia pra minha casa comigo pra estudar. E aí ele falou: Ó, já vi as matérias que têm mais peso pra você: história, português, e aí você tem que assistir jornal. Assistir jornal e tentar ler os livros. Eu consegui ler um livro só. E aí, tal, foi muito engraçado porque eu nunca tinha feito vestibular, né? Porque logo que eu fiz 18, eu fui embora do país. E aí a galera toda descontraída, né, antes de começar a prova, e eu tava até assim, ó, e o povo conversando, e eu ficando nervosa, meu Deus, eu não vou conseguir. Nossa, cara, eu não sei como eu escrevi, porque eu tava assim, ó, tipo, nunca tinha tido contato com isso, né? Eu deveria ter feito algum Enem na minha vida, mas eu Sim. nunca fiz. E fiz. E passei em quinto lugar. Nossa. E aí, tipo assim, ó, eu fico muito emocionada, eu até arrepio, porque assim, cara, eu fiz a minha parte, mas Deus também fez a dele. Ah, colocou um anjo do seu lado ali, pegou na sua mão, né? Deus pegou na sua mão através desse amigo e falou: Exatamente. vem. Porque se eu errasse qualquer pergunta de química, matemática, porque eu não podia zerar em nenhuma. Ah, entendi. Olha a dificuldade. Cara, você fala pra Era mim, pra ser, né? se você falar pra mim que isso não é Deus,
sabe? Então, assim, eu já tenho, né, venho essa trajetória toda dessa questão da minha conexão com Deus, e eu sempre fui muito agraciada, porque olha as pessoas que ele me colocou, por mais que eu vivia num ambiente completamente diferente, ele me colocou um anjo, né? Esse anjo me ajudou e ele me deu a mão ali na hora da prova, né? Deus, ele esteve comigo e eu consegui realizar esse sonho. E aí, nessa época que eu morava em Passos, eu comecei a trabalhar como vendedora numa franquia. E, e aí trabalhei com eles, né, muito tempo. Sempre gostei muito, assim, de ser muito boa no que eu faço. E por mais que eu não tinha muita experiência na área, cara, é isso que voltando à espiritualidade, a gente às vezes acha que a gente precisa buscar ali alguma coisa que vai te falar sobre aquilo, mas às vezes está dentro de você. Ou eu lembro do meu comecinho, hoje estudando neurociência, o que eu fiz que eu fazia para atrair as minhas clientes, para me conectar com as minhas clientes, é uma coisa, uma estratégia de neurociência. Olha só, você nem sabia. Entendeu? Eu não sabia, jamais. Eu não sabia nem o que era rapport, não sabia nada. Entendeu? Mas o meu intuitivo que me ajudou. É claro, conhecimento a gente precisa buscar. Mas não é só isso. A gente também tem muita coisa dentro da gente que a gente Sim. pode usar, né? Acreditar também mais na gente, né? Sentir, ouvir o nosso coração, ouvir ali aquela voz ali de dentro que fala, vai, faz isso, e quando a gente acredita, sai mais natural. E eu falo assim, com hoje a internet, que é algo assim incrivelmente maravilhoso, porém, a gente está o tempo inteiro se comparando, Sim. que é algo que não é legal, né? Então você acaba se limitando, deixando de fazer. Ah, vou postar um vídeo. Ah, não, olhei aí tô com o vídeo pronto. Aí tô lá, aí eu vejo o vídeo do fulano. Nossa, olha a produção, olha. Aí você deixa de postar o É seu. E um às erro que a gente vezes comete. o seu que ia conectar com as Com pessoas que você certeza. quer pro seu negócio. Enfim, então é isso, a gente precisa acreditar mais na gente. Sim. E aí fui, trabalhei para essa empresa, aí entretanto era em Passos, né? Eu me formei, voltei para Ribeirão e ia embora para Portugal. Que aí foi quando eu comecei a me autoconhecer profundamente, entendi que eu precisava me posicionar na minha vida. Eu tinha um problema muito grande com relação aos meus pais, que aí entra a autorresponsabilidade. Eu me culpava pela vida que os meus pais tinham. Então eu queria fazer para eles o que eu queria que eles tivessem feito para mim. Uhum. Cara, e quando eu comecei a estudar isso, entender que, pô, cada um tem a vida que construiu para ter, Sim. isso foi me libertando. É claro que isso aí é todo um processo que a gente vem Não é trabalhando. fácil. Não, principalmente quando envolve os pais, né? Mas já foi libertador, né? Começar isso. E aí eu voltei e eu decidi que eu não ia. Eu falei, putz, e agora? Ah, e no meio e no meio disso, que eu não ia, que eu não queria mais ir para Portugal, que eu tava com passagem comprada, o que que eu fiz no meio desse rolê todo? Minha mãe tinha ido aí, comecinho de 2020, o que que eu fiz? Me inscrevi no Big Brother. Olha Me só. inscrevi no Big Essa eu não Brother. sabia. Essa eu não sabia. Me inscrevi no Big Brother. Quem olha pra mim hoje, né, que hoje eu sou outra mulher, falei, eu não acredito que você fez isso. Fiz. Porque cara, pô, você tem numa situação, numa família, pandemia, sabe o que que a gente fazia? A gente tava até contando isso ontem, minha tia. A gente ia num real pra comprar comida. Num real, Danilo. Aí eu, o Henry, meu avô e minha tia, e cada um podia pegar 3 marmitas. E aí era o que a gente almoçava. Era eu, minha avó, o Henry, meu avô, e a Antonella era bebezinha, e a tia Amanda. Então, assim, cara, né? Difícil. Pra não falar um palavrão aqui. E aí, o que que eu pensava? Cara, é minha chance. Porque lá, se eu for, eu ganho o prêmio. Se eu não ganhar o prêmio, eu vou ganhar visibilidade. E eu sempre nunca, sabe, sempre fui desenrolada, nunca tive preguiça, quero crescer profissionalmente. E quando não aconteceu a entrada, eu fiquei muito triste. Porque eu falei, putz, perdi a única oportunidade da minha vida. Mas depois eu comecei a entender que, senão, que não era pra ser ali. Que o que Deus preparou pra minha vida vai acontecer. Mas vai acontecer como tem que acontecer, como foi feito. Passar pelo processo, né? Pagar o preço, não ali no. No Exatamente. Big Brother é meio que, tipo assim, uma mega sena, né? Ah, vou lá porque lá eu vou me dar bem. Igual a mega sena, você ganha, não se esforça, não paga pelo. Ganha o dinheiro vai embora rápido. E Isso aí é. talvez todos aqueles valores, toda aquela construção que eu estava fazendo, né, interiormente, de Sim. autoconhecimento, de mudança de uma menina para uma mulher mais madura, que ainda estava no comecinho dessa transição, talvez pudesse se perder. Você ia perder, ia perder. Se Muito perder. provavelmente. Então, assim,
Depois, fiquei muito chateada, óbvio, e aí eu falei: "Cara, preciso fazer alguma coisa". E aí, na época, eu fazia coach, né, e ela falou: pronto, você não vai mais pra Portugal, agora o que você vai fazer da sua vida? Vai ficar morando de favor na casa dos seus avós?". Passagem comprada. É, eu pedi reembolso. Minha mãe Que surtou. bom. Ela falou: "Você vai ficar morando de favor na casa dos seus avós?". Aí eu falei: "Não, né, preciso fazer alguma coisa". E esse patrão que eu trabalhei lá na Melissa, lá em Passos, a gente sempre teve muita amizade e eu fiz um trabalho bom lá, sabe. Porque eu fui um case de sucesso pra eles, porque na época o pessoal da Melissa falou: "Cara, você é louco de contratar essa menina? Ela não sabe nada, ela dá aula de trapézio, de circo". E aí ele me contratou e eu fui super bem, fui crescendo, né, só não se tornei gerente porque acabei saindo, Uhum. eu era muito imatura também Sim, profissionalmente, então eu não tolerava muita coisa, eu era aquela funcionária problemática, mas aqui dava resultado, sim. mas enfim. Aí decidi que não ia mais pra Portugal, precisava trabalhar, entrei em contato com ele. Ele falou: "Milha, eu tenho". Ele falou assim: "Você iria para São Paulo?". Eu falei: "Putz, claro, meu sonho ir para São Paulo", né, formada em moda, Aham. arrasei. Só que aí entra uma questão, né, que hoje eu tô entendendo melhor, que é dessa mentoria que eu tô fazendo de mapa humano, que o meu perfil é um perfil de resolvedora de problemas. E o que que ele trouxe para mim? Um problema, uma loja que ia falir, que foi a Melissa em Pouso Alegre. Eu ia perguntar sobre isso agora, né? Você trabalhou numa loja que ia falir, conseguiu recuperar. Conta um pouquinho pra gente também sobre isso. Conto. E aí, fui pra Pouso Alegre com fé, esperança e amor no coração, só o que eu tinha. Na verdade, eu tinha 2 malas e um ventilador, só, tá, só tinha isso, foi o que eu levei. E foi muito difícil, porque você tirar uma loja da falência não é fácil. E aí que entra novamente a questão da espiritualidade. Eu cheguei lá sem saber nada, nunca fui gerente na minha vida, nunca fui líder. Claro que eu busquei Sim. conhecimentos, mas se eu te falar que o maior conhecimento que eu busquei, depois eu fiz um curso voltado para vendas, mas o maior conhecimento que eu busquei foi o autoconhecimento, para eu poder saber lidar comigo, para eu saber lidar com a minha equipe. E aí, para eu saber lidar com a minha equipe, para eu saber lidar com as E clientes. ali muita coisa acho que você ia descobrir na prática, né? E No dia para a dia pra saber o que fazer. exatamente, para eu ir lidando com a cidade. Então, eu fiz um trabalho assim, de entender o público, de entender o que que daria certo, o que que não daria certo, os produtos. Porque a loja era uma loja bem posicionada, numa das ruas principais da cidade. Eh, tem um poder para fazer um faturamento de 100 e estava fazendo, tipo assim, 20, Olha só. né. Quando eu cheguei, a gente tinha um estoque, nós tiramos 600 pares que estavam lá parados para devolver, Dinheiro ali no lixo, parado. praticamente. É, e aí a gente entende também que existia uma equipe que também não gostava muito Uhum. de, né, enfim, não estava muito engajada. Eu acredito que na época a gerente que tinha, ela cansou, sabe, da equipe Sim. e não, tipo, ai, tá bom, do jeito que tá. Vai levando, né? É. E e aí eu tive que ir descobrindo isso, descobrindo o perfil da cidade, descobrindo o perfil do cliente que compra Melissa. Eu tive que botar minha cara na marca. Então, no entanto, que eu sou uma pessoa conhecida na cidade porque as pessoas me viam nas lives da Sim. Melissa. E até quando me viam, falavam: "Ai, você não usa mais as coquinhas?", que eu tinha não uma personalidade, mas eu tinha um Identidade ali da visual loja. diferente do Sim. que eu tenho hoje, né. Então, assim, foi um trabalho muito árduo. Eu cheguei a trabalhar de madrugada, virar noites, Sim. contando estoque. E assim, eu falo: "Eu preciso trabalhar isso na terapia". Eu fazia ioga na gestação, que também foi algo que, cara, que me ajudou demais, porque eu sempre fui muito acelerada, muito estressada, muito nervosa. E o que eu estava vivendo ali naquela loja, piorava tudo, Sim. porque eu tive problema com funcionário não queria me respeitar, funcionário não acreditava nas coisas que eu falava que a gente ia fazer ia dar certo, né. Então, foram várias questões ali que foram difíceis para mim. E aí contando desse dia que eu fiquei muito magoada, eu virei à noite fiquei até 3 horas da manhã fazendo inventário, auditoria do caixa, Certo. que não era minha obrigação e nem era da minha supervisora na época, porque que tinha que fazer isso era parte do financeiro. Aham. Mas enfim, começamos. Aí você acha que eu ia deixar no meio do caminho? Porque é uma coisa de muita responsabilidade. Sim. Não. E aí eu perdi um ensaio das meninas do yoga, das gestantes, e isso eu fiquei bem magoada com isso, porque
eu já vinha ali, né? Eu acho que foi uma das coisas que já foram me fazendo não querer mais CLT. Porque eu me doei muito, eu trabalhei muito, eu trabalhei feriado, eu comprei as coisas que eu tenho, ring light, eu comprei pra fazer live pra loja do meu dinheiro, na verdade, né, o meu marido que comprou, Aham. que me deu de presente na época. Então assim, me Se doei entregou, né, pro demais. projeto totalmente, pulou E de aí você cabeça. nunca tá bom pro Sim, outro. Pro sim. outro, pro outro, assim, agradeço a oportunidade, ó, mas pro outro, tipo assim, já te deu a oportunidade, então por que que você tá Tipo, ele tá te reclamando? fazendo um favor, né? Então, assim, esse trabalho, pra mim, foi muito bom, porque me fez perceber, entender e descobrir muitos talentos que eu tinha e que eu não sabia. Nem você conhecia. Não, por exemplo, ser uma líder. Cara, eu amei ser líder, eu amei inspirar a minha equipe, tra sabe, trazê-las ali pra perto de mim. Claro que eu nunca fui uma líder a boazinha, eu sempre fui chata, mas isso é muito legal, porque eu tenho uma funcionária, tive, né, uma vendedora que ela começou comigo sem saber nada. Ela foi crescendo e hoje ela tá uma outra franquia. Foi reconhecida como uma das melhores Olha vendedoras do só. Brasil. E assim, eu sei que é meu trabalho ali, Sim. sabe? E não só Tem um como pedacinho seu, tem uma sementinha que você plantou ali. exatamente, não só como profissional, mas para a vida Sim, pessoal, sim. porque eu sempre acolhi muito. Aham. Então assim, o CLT é muito bom nesse sentido, de eu entender esses talentos, esses dons, ter, né, uma maturidade profissional. Mas essa experiência foi muito desgastante, muito desgastante. E quando eu decidi que eu ia parar, que eu ia trabalhar para mim, os donos vieram com uma proposta de assumir um cargo maior. Uhum. E assim, era um cargo que eu almejava, era um cargo que estava no meu mural dos sonhos. Quando eu comecei lá na Melissa, né, eu fiz uma árvore dos sonhos com a minha equipe, Aham. e esse objetivo estava lá. E aí eu falei, cara, vou tentar. Mas era o cargo na loja ou pra rede? Era a supervisora da rede Da deles. rede, olha. Só que eu já estava muito cansada. Eu já estava muito cansada. E aí fui entendendo que não era isso. Quando a gente chega, às vezes, no pico do estresse, né? Envolve várias coisas, o dinheiro já não me importa mais, né? O cargo em si, o dinheiro, eu não quero mais. Pode pagar 1 milhão por mês que eu não quero mais. Você falou que você estava fazendo yoga. Pra que você fazia yoga? Eu fiz yoga pro que eu achei que eu nunca fosse fazer na minha vida, engravidar. Porque engravidar pra mim era estragar meu corpo, acabar com a minha carreira e acabou o mundo pra mim. E é verdade isso? Estragou o corpo, estragou a carreira, acabou com tudo? Não, não estragou. Cara, eu falo assim, eu tinha pavor, eu olhava aquelas mulheres assim com aquele barrigão, eu olhava e falava assim, gente, coitado, na hora que aquela criança sair, que trem feio que vai ficar. E quando eu estava, né, barriguda, eu amei tanto aquela barriga, e eu usava roupas assim, que eu gosto de usar os croppeds, né? E aí eu deixava a barriga à mostra, eu gostei muito. Mas assim, foi um processo que eu nunca acreditei que fosse acontecer na minha vida. Que é aí que entra toda essa parte do meu espiritual, né? Eu falo que Deus me preparou para tudo isso. Porque quando eu cheguei em Pouso Alegre, eu fiz uma viagem que não aconteceu assim, que não era para acontecer, que não tinha o porquê acontecer, eu não tinha um puto no bolso e aconteceu e eu conheci uma pessoa, que é o meu marido hoje. E para mim, voltando lá atrás quando eu disse de crenças, de padrões de repetição de família, família para mim não existia. E eu já tinha colocado na minha cabeça que seria eu comigo mesma, crescendo profissionalmente e sem ninguém. No entanto, que quando tinha aqueles memes assim, a tia rica da família, todo mundo me mandava. Porque eu não acreditava, né? Porque eu passava isso, que não era isso que eu queria. E quando eu comecei a me relacionar, comecei a ter uma pessoa que cuidava de mim, que queria me tratar bem, aquilo me assustava demais. Então eu falo assim, ele foi um guerreiro, ele quis ficar Ele comigo, porque quis. eu não queria ficar com ele. E como eu já estava nesse processo ali, né, como gestora, sendo reconhecida e tudo mais, e eu falava, cara, mas eu tô nesse lugar aqui, eu tô imaginando aqui, eu vou pra cá. Só que essa transição não existe ninguém, sou só eu. Uhum. E agora? Se ele vier, ele vai estragar tudo. Eu não vou conseguir mais crescer profissionalmente. Vai acabar a minha vida. Era essa a minha visão, Sim. sabe? Por quê? Porque eu não tive pessoas na minha família que tinham relacionamentos que era isso, que era bonito, que era um parceiro, que ajudava, que estava do lado. Eu vi mulheres da minha família, as mulheres da minha família, sendo
foda pra caramba, criando filho sozinha, consertando as coisas. Então, assim, aflorou muito em mim o meu lado masculino. Então, eu trazia, assim, as pessoas, eu falava, eu sou autossuficiente, eu não Não preciso de precisa homem de pra ninguém, nada. de homem. Muito menos homem. Homem? O que que é homem? Tipo, homem não presta. Aham. Homem não presta, todos os homens traem. Isso eu pensava, mas hoje eu não acredito nisso. Não acredito nisso hoje. E aí foi muito difícil a gente se relacionar, mas foi indo com calma. Muito coach me ajudou, essa minha coach. Ela me ajudou muito nesse sentido. E eu fui deixando, eu fui me permitindo ser amada, porque a gente vê né, família ali. O meu pai era alcoólatra, enfim, não vou entrar em detalhes, que é uma coisa muito triste, Sim, porque triste. pessoal. Mas é triste, pai alcoólatra, o meu irmão morreu na porta da minha casa, sabe? Aquele negócio totalmente desestruturado. Então, não Você não via sabe, você não enxergava cuidado. a possibilidade de ter uma família estruturada, porque você Não, nunca eu viu não isso. tive pai presente. Às vezes que meu pai esteve presente foi para me dar trabalho, entendeu? Foi, enfim, é muito assim, eu não quero entrar, senão eu começo a chorar aqui, vai estragar o negócio. É, e, e aí eu comecei a me deixar, permitir ser amada, ser cuidada. Então a gente começou a se relacionar. Primeiro presente que ele quis me dar foi uma viagem. Ele falou: Mas eu tô vendo que você tá com saudade da sua família. Porque quando eu fui para Pouso Alegre, eu brinquei, duas malas e um ventilador, foi real, eu não tinha Exatamente nada, isso. sabe? Eu não tinha dinheiro para comprar uma marmita, uma vasilha plástica num real, porque eu só tinha um cartão da minha mãe que ela deixou comigo quando ela voltou para Portugal, entendeu? Então, foi um momento difícil. E ele chegou nesse momento difícil, eu acho que se ele não tivesse aparecido na minha vida, eu não tinha ficado lá. Eu não tinha ficado porque, assim, a pressão da loja, equipe, e você não acha pessoas que querem trabalhar com você, pessoas duvidando da sua capacidade, né? Nossa, Acho que novamente Deus colocou ali uma pessoa, né? Vou estar aqui, ó. Seu suporte exatamente. que tá. E eu sempre vibrei muito isso, né? Quando eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a entender o poder da palavra, o poder de desenhar o que eu quero, como eu quero. Eu comecei a entender o poder da ambiência, dos lugares que Sim. eu frequentava, de pessoas que eu estava, das conversas que eu tinha com as pessoas, né? Eu acho que o César apareceu na minha vida exatamente quando eu comecei a cocriar isso. Que eu comecei a entender aonde eu queria estar, com que tipo de pessoas. Porque ele é uma pessoa que é uma pessoa desse meio de pessoas que eu quero conviver. Perfil, né, que você olhou e falou, é Exatamente, o uma que eu pessoa busco. que tem o seu trabalho, uma pessoa que busca crescer, uma pessoa inteligente, que sabe falar de todos os assuntos, né? E aí foi que a gente começou a se relacionar e decidimos que nós íamos morar juntos e tudo mais. E aí veio a gravidez. E a gravidez? Com vocês e para sua família que você mostrava para eles que você não queria, você não ia. Você ia ser Primeiro, independente, não vou casar, não vou ter filho. De não, mas repente você primeiro vira e fala, tô grávida. Primeiro foi o milagre da aparição do César aqui, o primeiro Sim. Natal. Cara, ele falou assim, gente, ele conta pra todo mundo isso. Eu não sei como que eu sobrevivi, porque era tipo assim, 20 pessoas, toda hora, cada uma querendo. 20 pessoas, assim, ao mesmo tempo, praticamente, né? Porque você sabe que é bem maior a família. Sim. Querendo conversar com ele, saber, o povo não acreditava que eu tava namorando, que eles só foram acreditar quando viram ele. Mas não acreditavam, porque eu nunca fui de namorar e eu tive sempre essa crença de que não, eu não ia ter essa família. E aí a gestação também foi algo que, tipo, meu Deus. E aí foi um outro desafio, né? Ser mãe. Ser mãe foi um desafio muito grande. Primeiro porque eu nunca quis ser mãe. Nunca quis ser mãe. E nunca achei bonita a maternidade. Pô, eu via minha mãe que ela passava. Você acha que eu ia achar bonita a maternidade? A minha mãe ia comigo no supermercado, ela levava a calculadora pra ver, sabe? Hoje, tipo assim, eu sou viciada em Yakult, porque na minha época de criança eu não podia tomar. Quando minha avó passava a moça com o carrinho aqui, minha avó dava o jeitinho dela, comprava, mas era muito neto. Então, Muito tipo difícil, né? assim, cara, eu não queria isso, né? Eu não queria, porque ainda tinha no meu inconsciente esse padrão. Então, eu tive que ir quebrando isso. E quando a gente descobriu que estava Acho que é grávida, muita coisa, né? Muito difícil, muitos padrões para quebrar. Você muitos. despontou demais, né, da sua família ali, dos padrões, da vivência, né? Enfim, deve ser muito difícil Não sair disso, foi. né? São várias etapas, né? Acho que talvez até hoje ainda, Sim, até né? hoje. O autoconhecimento, eu continuo em busca dele.
Porque aí na gestação veio outro problema. Porque eu tinha resolvido um problema, né? Aham. De ter uma família, Sim. de ter um relacionamento. Uma É, família não, de primeiro. ter um relacionamento. Então eu podia crescer profissionalmente. E aí foi quando eu estava, né, caminhando ali pra crescer mais. Que eu descobri que eu estava grávida. E aí o que que aconteceu? Foi no momento que você recebeu a proposta, mais ou Não, menos? Não. proposta veio Foi depois. depois, tá. Eu me deu aquele baque, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu estava feliz, porque é um presente de Deus, e eu ouvi de uma amiga uma vez assim: um filho vem com um propósito. Eu não estava bem. Porque assim, cara, é um monte de hormônio, é um trem muito louco. Sabe? A pessoa fala, ah, é um filho, só uma gestação. A Cara, gente não nunca vai é. entender, nós homens. Não, A gente nunca vai nunca, entender. nunca. E aí é tipo assim, vários hormônios, e você mudando, seu corpo mudando. E o relacionamento, ele não me fez ter uma mudança tão drástica quanto a maternidade. Sim. Por quê? Nunca mais aquela Miliane vai existir. Nunca mais, nunca mais, entendeu? Com o relacionamento, entendeu? Mas com a maternidade, não. Então aquilo me deu um choque. Eu falei, putz, agora de novo a minha carreira. Porque eu sempre coloquei minha carreira, sempre foi assim, o Primeiro principal lugar. da minha vida. E, e eu falei, cara, e agora? Tipo, tá, não tenho o que fazer, né? Eu não vou fazer nada que eu não, Sim. né? Enfim. Então, bora lá, né? Vamos ser mãe. E que é legal, assim, no meio disso, que na época que eu fazia guia emocional, ele falava muito sobre a questão do equilíbrio. E a minha vida profissional, ela tava aí. Só que a minha vida amorosa e a minha, aliás, minha vida espiritual tava indo. E aí a minha vida amorosa e a minha vida profissional, elas ainda não estavam acompanhando. Aham. E aí foi muito legal que quando eu comecei a subir cada vez mais a minha vida espiritual, veio em seguida o relacionamento. E aí veio em seguida o É. profissional. Então, quando eu estava quando a Maitê, antes um pouco da Maitê nascer, eu decidi que eu ia trabalhar para mim e ia pedir conta. Foi nesse momento que surgiu a promoção. A minha filha tinha 20 dias, eles foram me visitar na minha casa e me anunciaram se eu A gostaria. Maitê já tinha nascido, então, Tinha quando você nascido. recebeu a proposta. Sim, e aí foi aquele negócio, né? Você não falou, linda, que ia atrapalhar sua carreira? E aí veio, né, uma oportunidade justamente nesse momento, Que quando você eu menos achei. esperava, talvez. Não, que eu menos esperava, porque por mais que eu trabalhasse isso em mim, inconscientemente eu achava que tinha acabado, que era o fim. A gestação era o fim para minha vida, a maternidade, Sim. porque a responsabilidade é da mãe, porque assim, não que não seja dessa forma. A maternidade sempre pesa um pouco mais para a mulher. Só que o que que eu via? Uma maternidade sozinha. Uma maternidade que só a mãe cuidava, Sim. só a mãe fazia. Padrões antigos, né? Então, inconscientemente, era isso que, por mais que eu via que eu tinha um cara muito bacana do meu lado, era aquilo que ficava na minha cabeça, né? A maternidade vai atrapalhar, porque você vai ter que deixar de fazer para cuidar dela. E aí entra uma outra questão de um outro padrão que eu identifiquei faz pouco tempo, tá? Como que eu posso falar? Minha mãe sempre jogou um peso muito grande em cima de mim e da minha irmã. Porque ela sempre falava, por que eu deixei de fazer isso para cuidar de vocês? Porque eu deixei de fazer isso para. Aí você sente uma culpa, né? Fala, porra, por que que eu nasci aqui então? Eu vim trazer problemas. Exatamente. E aí, então, eu tinha essa referência. Tipo, que minha filha iria fazer isso comigo. E aí, esse peso que hoje eu me identifiquei foi recente, tá? Me atrapalharia em muitas outras coisas da minha vida também. Porque o conhecimento, ele realmente liberta. E aí foi que foi passando, eu fui me autoconhecendo e entendi que não, que a gestação, ela veio para transformar minha vida. E minha vida para melhor. Porque depois que eu aceitei a proposta, eu vi, né? Eu falei que estava muito cansada, e aí juntou a maternidade também. Eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim, eu quero ter tempo para minha filha. Eu via, né, às vezes, minhas vendedoras, elas, ai, meu filho tá doente, eu posso ir embora mais cedo? E eu tinha zero empatia, tá? Ah, não tem ninguém pra ficar com ele? Oh, sério, eu era essa daí, bem sem noção. E eu falo que a maternidade me trouxe muita empatia também. E, e aí, depois que ela, né, a Maite nasceu, eu entendi que eu queria ter tempo de qualidade com minha filha, eu queria ter tempo com a minha família. Porque eu era assim, Dani, eu tava o tempo inteiro focada
ou se eu tivesse aqui um sábado, eu tava entrando no Instagram da loja pra ver se tinha cliente, se tava respondendo, se tava postar e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Se eu me dediquei tanto pra tirar a loja da falência de uma pessoa X, por que que eu não posso fazer isso pra mim? Por Pra que que eu você não posso mesmo. construir a minha história? Por que que eu não posso crescer e ao invés de deixar outras pessoas mais ricas, ser eu a próxima Sim. rica, né? Foi nesse momento que você virou a chave, falou, não quero mais CLT. E você já tinha aceitado a proposta, já estava trabalhando Eu fiquei nesse ainda uns projeto. meses. Eu fiquei Tá, de novembro a setembro de 2023 no cargo. certo. E depois eu pedi pra sair. E aí? Saiu, e agora? Já tinha um plano, já tinha um norte? Eu já estava, né, começando ali. Antes de pensar nas minhas mentorias, como eu estava tão cansada disso, de resolver problema, de ajudar pessoas, de guiar pessoas, eu falei, cara, eu quero ser maquiadora. Aí fiz um curso profissional, tal, foi muito bom, porque eu gosto muito, né, de trabalhar a imagem, eu uso muito minha imagem, mas depois eu entendi que não era isso. Apareceu uma pessoa, assim, eu fui fazer aniversário da Maitê, e era uma costureira, e a gente conversando, eu entendi algumas dificuldades que ela tinha no negócio dela, e eu falei, nossa, eu consigo te ajudar. Foi o que eu falei, cara, não tem como eu fugir de uma coisa que é minha. Sim. Então, voltei a fazer as minhas. Voltei, né? Comecei ali mais firme a fazer as minhas mentorias para ajudar outras mulheres. Você contou bastante da sua história, da sua trajetória, mas agora vamos chegar no hoje, né? 2025, daqui para frente, quais são seus planos, seus projetos? O que que você pensa daqui para frente? Tenho muitos planos, inclusive Mili de milionária, vou deixar gravado aqui. Ótimo, hein? Boa. Vou gravar porque vai vir os milhões e a gente precisa ter alguma coisa Sim, para registrar esse momento, sim. né? Mas o ano de 2025 eu quero trabalhar ele muito nas minhas mentorias. Talvez o foco das minhas mentorias até hoje não tenha sido a parte espiritual, a parte de autoconhecimento. Seria mais ali os resultados. E nesse momento eu quero trazer isso, quero ajudar outras mulheres a se descobrirem como eu me descobri, como eu entendi os talentos que eu tinha trabalhando dentro de um CLT, mas sabendo que eu podia trabalhar para mim, ter uma liberdade com a minha filha, com o meu marido, ter tempo de qualidade e o melhor de tudo, ganhar dinheiro. Sim, é as três liberdades que a gente sempre fala, né? Tempo, dinheiro e lugar. Isso é impagável para quem tem filho. Eu também tenho duas filhas e hoje tem essa liberdade também, graças a Deus, e não troco por nada. Ah, o dinheiro é importante, é bom, tempo sim, mas o tempo e a liberdade geográfica de estar. Nós estamos aqui gravando, minha filha está aqui atrás, então isso não tem preço, né? Do que estar no CLT trabalhando para uma empresa realmente é incrível. Não, é você construir o seu império, né? Sim, Você construir as suas coisas. Porque, assim, uma das dores que mais me pegava é eu ver mães tendo que pedir para sair mais cedo para poder cuidar do filho que tá doente, né? E o que mais tem hoje é pessoas como eu era antigamente, sim. zero empatia. Ah, mas se vira, dá um É, jeitinho, né? se vira, o problema é seu, né? O filho é O filho seu. é seu, na hora de, né, namorar foi bom, não foi? Só aqui na minha empresa, não quero nem saber, né? Você tem que resolver o problema da Exatamente. empresa. Então, assim, empreender é fácil? Não é. Não, Não é fácil. Mas eu vou te falar, trabalhar para os outros CLT também não é. Porque eu peguei um grande desafio e eu consegui. E por sim, que que eu não vou conseguir para para mim? você. Então é isso, eu quero inspirar outras mulheres a crescerem profissionalmente, crescerem como mulheres mesmo, como mãe, como pessoa, porque eu acho que é, é uma base ali, quando você se autoconhece, você conhece o outro, você conhece o seu negócio, você. Então, o meu foco esse ano de 2025 é isso: trabalhar com outras mulheres, Sim, ajudá-las a crescerem e a buscarem e a ter aquilo que eu tenho, né? Se você olhar ali o comecinho da minha história que eu contei, né, e que você conhece, a gente falando não só emocionalmente, mentalmente, mas financeiramente, sim. né? Hoje eu consigo dar para minha filha coisas que eu nunca tive, né? Ela tem uma liberdade, até fiz um post essa semana que ela acordou, a gente tá aqui na casa dos meus familiares, e ela acordou e falou assim: "Mamãe, liga o ar". Tipo assim, parece uma coisa muito besta. Muito natural, né? Cara, mas um ar-condicionado da minha vida, vocês não têm noção. A distância que era pra eu imaginar um dia ter um ar-condicionado na minha casa. E a minha filha de 2 anos pede para ligar o ar, sabe? Então, assim, eu vejo que eu tô no caminho certo. Mas já conquistou muita coisa também, né? Já Já conquistei tem muita muita coisa para coisa. percorrer, mas
Já quebrou alguns padrões que vinham, né, lá de trás, e a forma como você está Exatamente. contando agora da sua filha. Exatamente, é isso. Estou aqui para ajudar muitas mulheres a se descobrirem, descobrirem os seus talentos, crescerem e ser feliz, que eu acho que é importante. A gente faz muito pensando lá. E a gente tem que fazer muito pensando agora, porque é o agora. O que você tem é o hoje. Sim. Ontem já foi e o futuro a gente não sabe. Então vamos viver o agora. Hoje, o que eu posso fazer? Eu falo assim, o CLT me tirou muitos momentos em família, principalmente quando eu morava em Portugal, que os meus avós estiveram lá, que os meus tios estiveram lá. Eles foram passear, eles conheceram outros países, eles conheceram outras cidades, e eu nunca conheci. Você morando lá um tempão, não... Não, porque eu sempre trabalhei CLT. Então, assim, é, pode ser que alguém que tem empresa não vai gostar muito de eu falar isso, mas é isso. A gente precisa ter essa liberdade, principalmente nós, mulheres, mães. Mas são perfis, né? Perfis que tem o empresário e tem a pessoa que vai ser o funcionário, Isso não aí tem jeito. não vai ter E jeito. funcionários que são muito melhores que nós, empreendedores, e tá cada um no seu lugar, né? Cada um... Exatamente. É aí que entra a questão do autoconhecimento, Sim, né? Isso que é importante. Você fazer, trabalhar com aquilo que você nasceu para fazer, exato. que é o seu talento, né? Então, o autoconhecimento eu acho que é o Muito principal. importante. É o que eu Tem que quero se para mim conhecer para saber o que que você 2025. quer, para onde você vai, né? Sem se Exatamente. conhecer não tem como saber. Não, Vai sair sem rumo. Depois exatamente. põe a culpa nos outros, né? Exatamente. Bom, então, venho aqui mais uma vez agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui. Agradecer muito a Miliane. O arroba dela tá aqui embaixo, tá? Mili de milionária, mas vocês vão ver aí. Faça seguir ela aí, tem uma trajetória incrível e vai trazer muita coisa boa pra gente, principalmente para vocês, mulheres. Mili, alguma frase pra gente finalizar esse episódio? Eu acho que eu não poderia, né, deixar de falar sobre autoconhecimento. O autoconhecimento liberta. E é isso que eu desejo para você, que quer transformar sua vida, transformar sua maternidade, enfim, conquistar todos os seus sonhos. Busque sempre o autoconhecimento. Isso aí. Muito obrigado, até a próxima.